O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, o homem e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Eis a primeira leitura para os avarentos, os poderosos, que humilham os outros, que matam, que roubam para terem ouro, prata, que hoje seria dinheiro, poder. O fim é sempre o mesmo. Eu encabulo, gente, porque eu tenho 47 anos. Eu cansei de ver famílias poderosas dizimarem, poderosos morrerem à míngua, e lá vai um monte de cordeirinho atrás, querendo ser poderoso, querendo ter muito dinheiro, querendo sei lá o quê, em detrimento de amar a Deus. Quantas e quantas vezes no cemitério eu tive que ir ver o fim, às vezes de pessoas queridas que eu gostava, mas que não buscavam a Deus, buscavam dinheiro e poder. É a mesma história. Eu estou há 1 ano em Paraúna. Já vi poderosos caírem. Pessoas que só pensavam em dinheiro, caírem. Se desesperarem. Imagina nos anos todos de Paraúna, naquele cemitério. Quantos e quantos morreram definhados, sem esperança. Sem perspectiva nenhuma. O capeta não está gostando de eu falar isso. Porque ele ilude um monte de gente. Os gregos perseguiram os judeus, mataram por poder e dinheiro. Começa assim. Estava percorrendo as províncias mais altas, era uma cidade, e queria dominar Elimaida, uma cidade célebre por suas riquezas, ouro, prata, fica cego. Eu quero mais terra, eu quero mais apartamento, eu quero mais uma filial, e fica cego, cego. Uma carcassinha dessa, fedorenta que você tem, você que está me ouvindo aí, poderosinho. É um poder político que persegue, faz injustiças.
Não cai a ficha que nós não somos nada, que mais cedo ou mais tarde o castelinho de areia vai cair. Vai cair. Olha só, Antíoco marchou para lá, perdeu a guerra, depois foi perdendo e foi perdendo o poder. Foi caindo o reinado dos gregos. E aí no final, esse aqui ainda teve um pouquinho de luz, né? Eu disse a mim mesmo, a que grau de aflição cheguei. Gente, eu sei o que é uma pessoa que não tem Deus morrer. É porque os tapados acham que duas pessoas com câncer morrendo é igual. Uma pessoa com câncer morrendo, definhando, ali, câncer disseminado, em Deus, não tem nada a ver com a pessoa com câncer disseminado morrendo sem Deus. Só quem chega perto entende que são duas coisas nada a ver. Nada a ver. A pessoa que tem Deus fala, Padre, eis-me aqui, estou pronto, me ajuda a ir para o céu. Combati o bom combate. A pessoa que só pensou em prata, dinheiro, desesperado, porque nunca mais tem nada, não vai perder só o que nunca foi dele, como nunca mais verá a luz. Nunca mais. Meu Deus do céu, como que esse povo é teimoso e retardado mental. Só pensa em dinheiro e poder. O povo, acorda, pelo amor de Deus. Lembro-me das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Olha aqui, gente. Pega esse texto, vamos para o outdoor. Eu que era tão feliz, chama para todos os eventos da cidade. Geralmente é assim, né? Eu não estou indo em nenhum não, mas geralmente é assim. É convidado para as festas de aniversário, de 15 anos, as festas de bodas de hoje. É aquele casalzinho, né? Que todo mundo da cidade chama. Tem dinheiro demais. Chama para ser padrinho de casamento, madrinho, né? Lembro-me agora começa, das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Já está começando a reconhecer os erros. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam. E mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram. E com profunda angústia, essa é a palavra do que está morrendo sem Deus. Angústia, desespero. Uma vez uma pessoa, eu fui fazer uma unção e que não fez uma confissão como deveria, porque a família inteira me falou que era tranqueira, ele gritava e segurava no meu braço para eu não ir embora. Não confessou como deveria, pelo menos pelo que a família dizia que ele era. E na hora de ir embora, segurou meu braço, gritando, quase que arranhando o meu braço, indo para o inferno eterno. Reconheço que por causa disso, essas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Esse é o fim, gente. Eu nunca vi um escapar desse fim de vida, que não tem Deus. É um fim Eu até vou dar um exemplo. Quando eu era menino, adolescentezinho, eu queria só ter dinheiro também. Eu fiz medicina para ganhar dinheiro, você sabe, né? Eu fiz tudo para ganhar dinheiro. Eu queria classe média, né? Eu queria curtir a vida. Aí eu ia muito numa fazenda de não vou falar quem, aquelas fazendonas, aí eu queria ser da família deles, mas não, eu tinha que ser dessa família. Tanto de gente, né? Caminhonetona, lá ao redor, né? E eu pensava, por que eu não sou dessa família? Minha família é mais pobre. Eu era assim. Era não presta até hoje, né? É Deus que age. Essa família foi dizimada. Dizimada. Alcoolismo, doenças, quebradeiras, dizimada. Quantas e quantas vezes eu tive que socorrer o fim de vida. Dizimada. Inclusive eu visito sempre essa família porque eu acho que Deus me pôs naquela época como criança, adolescente, para ter uma ilusão, né?
uma ilusão que aquilo era grande coisa, de dar dó. Neto que suicidou por depressão, não, nem suicidou, morreu de depressão, uns filhos todos alcoólatras, outros morreram. Não, que eu nunca vi um trem daquele. Hoje não tem nem se conversam. A maioria já morreu, a mãe ficou com Alzheimer. Gente do céu, será que é só eu que vejo? Eu fico assim pensando, esse povo doido, que só pensa em dinheiro e poder, não vê isso. Não vê. Eu fico pensando, é possível. Porque é difícil demais para uma pessoa que tem bens para rezar. É uma coisa quase impossível. Loucos. Bando de loucos. O Evangelho de hoje fala sobre o matrimônio. Vocês sabem que os judeus, por causa da terra, que era, um tinha que casar até ter filho, para ter descendência, para a terra ficar para a família. Porque a terra prometida para eles é Israel. Para nós, a terra prometida não é Israel, não é um pedaço de terra aqui, não, que o vovô deixou, que a mamãe deixou, né? Eu quero comprar a terra que eu fui criado. Minha vida inteira fui criado na casa da minha avó, lá em Firminópolis. Passaram o trator quando vendeu. Me dá um trem ruim, mas eu acho que Deus já fez, foi de propósito. Não tem nem onde eu ficava quando era menino mais lá. A vida inteira. Passou o trator em tudo. Deus está falando assim, acabou, passou, olha para o céu. Céu, vamos para o céu. Esquece. Mas ali, nessa bica d'água, eu quero comprar aquela terra. Gente, e faz todo o esforço do mundo, chora porque não deu certo o negócio, porque eu fui criado ali, mamãe e papai me criou ali. Moço, olha para frente, olha para o alto, né? Bem, e perguntam, e depois que morrer, com quem que vai ficar? E Jesus disse, no céu seremos como anjos. Porque, na verdade, o matrimônio nessa terra é para treinar a doação, como Jesus doou à igreja, a sua vida, para que no céu você se doe completamente ao Senhor. O matrimônio espiritual. O matrimônio espiritual. Então, o casamento deveria ser o quê? Um treinamento para o céu. Como? Rezar muito os dois e doar o amor que receberam de Deus um para o outro. Isso treina para você viver isso no céu. Mas o matrimônio hoje é isso? Conta nos dedos, né? É um puxando a corda para si. Aí você nem olha para mim, você quer sexo. Aí será o quê? Você não conversa comigo o tempo inteiro. É um choramingando de cá, outro de lá. Marido que não é marido direito, eu vou ficar com meus amigos. Eu gosto de tomar cervejinha com meus amigos. Eu gosto de pescar com meus amiguinhos. Nem está com a família a semana inteira e no final de semana vai pescar com os amiguinhos. Não vai ficar com a família, não fica com os filhos. Mulher que acorda cedo para estética, faz plástica de nariz, plástica de zóio, traço das unhas, e vai. Né? E só quer saber no mundo de Bob, nem fala com o marido direito. Então os matrimônios hoje estão doentes. Por quê? Porque não rezam. Não rezam. Tudo parte de não rezar. Padre André, essa semana me disse assim, padre, eu já ajudei muitos padres. Você acredita que muitos padres não rezam? Não vão na capela. E é péssimo para um padre que não reza. Não presta. Não adianta. Não rezam. Pais de família, mães de família que não rezam. Não rezam. Aí acabou. Partiu daí, não sobra nada. Um casal que não reza, que não preenche. Aí fala, o amor acabou. Que amor? Desde quando você tranqueirinha, você tem amor? Você não tem nada, não seja fedor. Né? Amor vem daqui, ó. É Deus que faz a gente amar para se doar. Amar para se doar. Amar, buscar o amor de Deus e se doa. Se você corta esse meio aqui,
não sobra nada, a não ser paixões desordenadas, desejo de prazer, de poder, né? Não sobra nada. Nada. E aí depois Jesus fala que Deus é o Deus dos vivos, assim como chama Abraão por nome, né? Então, no céu. Então, aprenda, o matrimônio é uma doação, é você renunciar pelo outro o tempo inteiro, através do amor de Deus, treinando para o matrimônio espiritual. Buscar as moradas. Por isso que a 7ª morada de Santa Teresa é o matrimônio espiritual. Reza, renuncia, ama. E quando você renuncia no casamento ao que você gosta por amor, você vai crescendo na fé. Aí quando você morrer também, você não vai morrer desesperado, né? Não vai estar lá, aquele fim de vida, um dando patada no outro. Se brincar na cadeira de roda, fica jogando trem no outro, né? A vida inteira, só briga. Por quê? Porque nunca preencheu o vazio com o amor de Deus. Vive um matrimônio terrível, né? Então fica aí, o matrimônio é um local de treinamento para amar a Deus no céu. Lá, tem uma ex-paroquiana minha, que um dia eu cheguei na sacristia, e ela estava conversando com outras mulheres da sacristia. E ela sempre reclamava do marido. E ela dizia que o marido dela chegou um dia e falou: meu amor, imagina lá no céu nós dois juntos. E ela virou para ele e disse: ah, não, lá também não. Pelo amor de Deus, lá também não. Já basta aqui. E ela realmente estava sendo bíblica. Lá não vai ser para sempre junto. E o bendito morreu. Agora vamos ver se ela vai ficar perto dele lá no céu, né? Se os dois forem para lá. Mas ele morreu de uma forma muito santa, vamos ter uma conversão muito grande. Eu lembro uma coisa bonita, ele não era muito de igreja, mas ele foi se abrindo a igreja de uma forma espetacular. Teve um câncer de estômago, e eu fui visitá-lo no Hospital das Clínicas. Aí eu cheguei e tal, só para terminar. Aí ele pegou na minha mão e disse assim: eu ouço suas homilias e lembro das que o senhor fez. Eu detesto comida de hospital. Eu não consigo comer. Mas eu estou colocando em prática o que o senhor falou. Quando vem a comida, eu olho para aquela janela e falo: Senhor, me dá força para comer. Me ajuda. E eu consigo comer. E ofereço tudo isso. E eu estou pronto, Padre. Deus pode me levar. O senhor me confessou, estou pronto. Você vê. Isso sim é conversão. É mudança de vida. Essa morte não tem nada a ver com a morte de um desesperado lá, que não come comida de hospital. Bem, quem avisa, amigo é. E vocês ainda têm uma amigona, que dá juízo. Olha lá, que dá guia. Vocês ainda têm uma Nossa Senhora da guia. Guia para o caminho certo, que é o céu. E não para ficar juntando. E junta. E depois morre angustiado e vai queimar no inferno para sempre. Pelo amor de Deus, gente. Só basta. Se alguém da paróquia quiser fazer o levantamento das famílias de Paraúna poderosas, como é que foi o fim de cada um, eu estou pronto para investir.